Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre interação gênica. Lembrando que essa interação gênica ainda está voltada à segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, ok? Então vamos lá. Então, desde os primórdios da genética, a gente conseguia observar que em cruzamentos para uma característica, né, a gente conseguia observar vários fenótipos disponíveis, como é o caso aqui das cristas da galinha. Então, nós podemos ver 4 cristas diferentes dentro de uma característica, que é a de ter crista, ok? Então, se supôs que para que isso ocorresse, seria necessária a interação de 2 ou mais genes para aquela característica. E a isso se deu o nome de interação gênica. Hoje nós vamos ver basicamente alguns exemplos sobre essas interações. A primeira delas é a em relação à cor de plumagem dos periquitos. Então, a gente consegue observar uma grande variação de cores dentro da espécie. Só que as cores principais são 4: verde, amarelo, azul e branco. Quando a gente pegava indivíduos homozigotos dominantes, que possuíam a coloração verde, e homozigotos recessivos, que possuíam a coloração branca, e cruzava, nós teríamos uma prole de 100% de indivíduos com fenótipos de plumagem verde, ok? Ao cruzar essa prole, essa geração F1 de indivíduos heterozigotos, a gente conseguia observar as seguintes características, os seguintes fenótipos. Vejam, fenótipos de indivíduos verdes, azuis, amarelos e brancos. Ora, como em indivíduos que foram cruzados através de indivíduos puros, verdes e brancos, vão dar origem a indivíduos com 4 colorações diferentes. Então, a partir do momento de estudo sobre interação gênica, pôde-se observar que o gene em questão, em plumagem dos periquitos, seriam 2. O gene A, dominante, e o gene B, ok? Em estudos de bioquímica, posteriormente, observou que o gene A dominante, ele codificaria a coloração, um pigmento de melanina, que daria uma coloração mais azulada à plumagem dos indivíduos. Já o gene recessivo de A dava a coloração esbranquiçada, ou seja, sem melanina, sem pigmentação, tá certo? O gene B produzia uma pigmentação chamada de psitacina. Essa psitacina dava uma característica de coloração amarelada. O gene recessivo B não produz esse pigmento e dá origem à coloração branca. O que foi que a gente conseguiu observar nos cruzamentos? Vejam, quando o indivíduo ele possuía pelo menos um alelo dominante de cada um dos genes, ele possuía a coloração verde. Por quê? Porque o gene dominante de A produziria a melanina com pigmentação azulada e o gene dominante de B produziria a psitacina com característica de coloração amarela. O azul com amarelo, verde. Então, quando o indivíduo possuía pelo menos um alelo dominante de cada um dos genes para a plumagem, ele possuía a característica verde. Quando esse indivíduo possuía pelo menos um alelo dominante para o gene A e possuía recessividade, homozigoto recessivo, para o alelo B, o indivíduo aparecia com a característica azulada. Por quê? Porque o gene A produz a pigmentação de melanina azulada e o gene recessivo de B
não produz pigmentação, como já foi falado. Então, a característica predominante seria azul. Quando o gene de A era totalmente recessivo, os alelos eles eram recessivos, e o gene de B tinha pelo menos um alelo dominante, a característica predominante seria a coloração amarela. Isso por quê? Porque o gene recessivo de A não produz melanina, ou seja, coloração branca, e pelo menos um gene dominante de B produziria a psitacina com coloração amarelada. Quando os dois genes eram recessivos, homozigotos recessivos, o que acontecia era o seguinte, era a não pigmentação que daria origem ao periquito na coloração esbranquiçada, a coloração branca. Ou seja, nós, a partir de dois genes, a partir de uma interação entre dois genes, temos uma característica com uma variedade de fenótipos possíveis. Isso também pode ser observado na cor dos olhos. Então, nós temos, principalmente, dois genes nos nossos cromossomos que vão codificar a cor dos olhos. O gene J, que fica no cromossomo 19, e o gene B, que vai ficar no cromossomo 15, certo? O gene B vai codificar a coloração castanha, certo? O gene dominante de B vai codificar a coloração de olhos castanhos. O gene recessivo de B vai codificar a coloração azul, tranquilo? Já o gene J, o gene dominante de J, codifica a coloração verde. E o gene recessivo de J codifica a coloração azul. Observem o seguinte, observem que quando nós temos dominância do gene B, os olhos vão ter fenótipos castanhos. E aí a gente vai perdendo, vai dando uma pigmentação mais clara ou mais intensa dos nossos olhos a partir do momento que nós vamos perdendo alelos ali do gene B, certo? Alelos dominantes do gene B. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui homozigoto dominante para os dois genes teria os olhos castanhos escuros. Já esse indivíduo aqui, heterozigoto para o gene B e homozigoto recessivo para o gene J, teria os olhos castanhos mais claros, ok? A recessividade do gene B e a dominância do gene J daria a coloração dos olhos verdes. A recessividade do cromossomo do gene B e a heterozigosidade do gene J daria também origem a olhos verdes, mais claros. E a homozigosidade, o homozigoto recessivo dos dois genes dariam a interação gênica de olhos azuis. Lembrando que esses genes tendem a produzir melanina. Então, quando tem dominância, a quantidade de melanina produzida na íris do seu olho é muito grande. Quando tem recessividade, a quantidade de melanina é pouca ou quase nada. E aí, a luz refletida aos olhos de quem vê os olhos azuis seria uma luz mais azulada. Então, a coloração dos olhos tem a ver com fenômenos tanto de quantidade de melanina produzida, como também fenômenos físicos de intensidade da luz, ok? A forma das cristas, dos galináceos foi o nosso exemplo inicial. Então, observem
que genes ali que são pelo menos dominantes nos dois genes, pelo menos um alelo dominante nos dois genes, teria a característica de crista de nós. E genes totalmente recessivos, ou seja, os homozigotos recessivos, dariam a característica de crista simples. Quando o gene R é dominante, pelo menos um deles é dominante, e o gene E é totalmente recessivo, nós temos a característica de crista em formato de rosa, e quando o contrário ocorre, nós temos a característica de crista ervilha. Então vejam que a interação, a anulação dos genes, elas podem sim efetivar, gerar novas características dos indivíduos. Na cor de pelagem de labradores também ocorre a mesma função. Vejam, o gene B codifica a coloração do indivíduo, que pode ser preta ou indivíduos ali amarronzados, ok? Já o gene E vai codificar a pelagem do indivíduo, que vai codificar a cor preta quando dominante e a cor dourada quando recessiva. Todos ali as camadas, na verdade, as interações entre os genes vão poder gerar indivíduos marrons, pretos e dourados do focinho preto ou dourados do focinho marrom, simples através dos processos de interação entre os genes. E aí surge uma característica muito interessante, que é a epistasia. A epistasia nada mais é do que quando um gene interage com outro, anulando. Por exemplo, em galinhas, o gene dominante, certo? Ele é um gene que codifica galinhas coloridas, ok? Então, vamos lá. Se o indivíduo possuir pelo menos um gene dominante para C, certo? Um alelo dominante para C, nós teremos uma galinha colorida. Porém, o gene I, quando se apresenta em dominância, ele anula a característica herdada pelo gene C. Ou seja, se houver dominância de um gene, de um alelo do gene I, o que é que acontece? Acontece ali a anulação do gene C, mesmo que ele seja dominante, e a galinha se apresenta como coloração branca. Então vejam, o gene C foi anulado pelo gene I, ou seja, o gene I é epistático ao gene C, que é chamado de hipostático, ok? Quando ocorre esse processo de interação onde o gene epistático tem que ser dominante, nós temos uma epistasia dominante. Mas isso ocorre o contrário, a epistasia recessiva. Vejam, o gene B em ratos codifica ali a coloração, o gene dominante, codifica a coloração preta. E o gene recessivo de B codifica a coloração amarronzada, certo? Porém, o gene C, quando recessivo, anula a característica do gene B. Ou seja, o gene C é epistático ao gene B, que é hipostático, ok? E aí o que é que acontece? Quando o gene C é totalmente homozigoto recessivo, ele anula a característica do gene B
e a coloração dos ratos são esbranquiçados, ratos brancos. A isso se dá o nome de epistasia recessiva, que é quando o gene recessivo é epistático ao gene que daria a característica. Ou seja, quando o gene recessivo anula a característica de um outro gene. Tranquilo? É importante salientar que existem diferenças entre epistasia e pleiotropia. Observem, a epistasia é quando ocorre interação gênica, ou seja, nós temos mais de um gene trabalhando numa característica, ok? Mesmo que essa característica, mesmo que esse gene anule o outro, tranquilo? Já a pleiotropia é quando um gene apenas, só um gene, pode codificar várias características. Então vamos lá. Epistasia, mais de um gene, uma característica. Pleiotropia, um gene, mais do que uma característica. Tranquilo, gente? Era isso que tinha para hoje. Muito obrigado e até a próxima.